Oi, tudo bem? Tudo certo? E aí, tá Tudo conseguindo certo. ver bem, ouvir bem? Tô te ouvindo bem. E você? Certinho. Sem chiado nenhum? Tem pessoal chegando aí? Tá. Sim. Vou esperar mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Tranquilo. Deixa eu só conectar aqui pra gente poder acompanhar as perguntas. E como que estão as coisas aí em São Paulo, Letícia? Muito. Ai, tá uma doideira, né? Tô isolada. Estamos na pandemia, né? Estou saindo de casa só de sábado pra ir no mercado. E Eita, é isso. entendi. E tá fazendo atendimento online e presencial também ou só Tô online? só online. Eu tô só online desde março, né? Metade dos meus pacientes eram online antes Ah, e entendi. agora só migrei o resto. Então tô mantendo online por enquanto. Entendi. Vamos ver que E horas. por aí. Ah, por aqui. Bom, aqui eu tô fazendo meio a meio também, né? Esperar o pessoal chegar. Tô fazendo meio a meio, um pouquinho online, um pouquinho presencial, mas a maioria é tudo online também. Mas eu acho que é isso, né? A gente faz parte, a gente vai adaptando as coisas. Pois é. Bom, a gente tem 2 minutinhos, mas eu acho que já dá para fazer uma abertura até o pessoal ir chegando, né? Uhum. Então, vamos lá, para quem já está assistindo aí, essa é uma live que eu estou fazendo semanalmente, todo domingo às 18 horas. O objetivo é a gente promover a sororidade, né? Então, assim, a prática da sororidade. Então, a gente falar, mulheres falando para mulheres e homens sobre os seus trabalhos, sobre temas de interesse, né? E o objetivo é dar voz às mulheres, né? Para que elas falem, para que a gente acabe de uma vez por todas com essa ideia de que existe rivalidade feminina e não existe. A gente está aqui para se unir, né? E o tema de hoje é empreendedorismo feminino. O tema é da Letícia Perfeito. E eu queria que ela se apresentasse aqui para gente, né? Para quem não conhece e tudo mais. E depois a gente já começa com o tema dela. Por que que você escolheu esse tema, né? Uhum, claro, claro. Obrigada pelo convite, viu? É muito boa a sua iniciativa. Eu fiquei super feliz com a ideia do projeto. Está sendo um prazer aqui participar. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, né? A criadora e, enfim, divulgo esse conteúdo lá na página da Oficina de Insights. Eu sou psicóloga, sou pós-graduanda em sexologia. E hoje atuo como psicóloga clínica, né? Então eu tenho consultório, no momento atendendo online por motivos de pandemia. Já atendia antes, mas agora estou atendendo só online. E é isso, né? Então hoje estou aqui para falar um pouquinho desse tema do empreendedorismo feminino, né? Que a me deixou bem aberto, na verdade. Foi um tema que a gente acordou juntas, que eu achei que seria uma boa, até pela minha experiência. E é isso, né? Tá sendo um prazer estar aqui hoje. Bom, já está na hora, então assim, eu vou passar a palavra para você. E assim, se você quiser introduzir por que que você escolheu esse tema e já iniciar, fica à vontade. Tá bom, tranquilo. E aí a gente também vai batendo um papo, tá? Com Eu gosto de live bem certeza. dinâmica. Beleza. Assim, ó, Acho que quem quiser fazer pergunta, interromper no meio, pode fazer. Eu também vou encher de perguntas. Se ninguém fizer pergunta, eu também vou fazer. E a gente vai caminhando. Pode sim, e começar. depois também deixa a live salva, né? Para o pessoal ver, comentar, tá Com tranquilo. certeza, com certeza. Vamos Muito lá. bem. Bom, acho que quando a gente pensa no empreendedorismo feminino, né, eu achei que seria um tema mega relevante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo agora. Né? É um momento já que esse tema está começando a crescer um pouquinho mais, né? Essa questão do empreendedorismo feminino, focado para esse público feminino, mas acho que num momento de pandemia é importante também a gente se unir, né? Até usando um pouquinho essa questão da sororidade, essa questão da união feminina, para se fortalecer, né? Já que está um momento que o mercado está um pouco insano, né? Tem muita coisa acontecendo, né, ao nosso redor, por motivos de pandemia. Então, acho que seria bem legal a gente deixar esse espaço aberto, né? Para tirar dúvidas, para conversar, enfim, para cultivar um pouquinho esse tema que faz um tempinho que está começando a crescer e tem que crescer mesmo. Isso aí. E o que que você tem para Uhum. compartilhar com a gente hoje? Bom, eu vou compartilhar um pouquinho a minha trajetória, né? Que eu acho que
faz um pouco de sentido para esse movimento e aí a gente consegue falar um pouquinho mais do tema. Né? Eu Ok. comentei que eu sou psicóloga clínica, né? Estou no consultório faz mais de 2 anos, mas antes disso eu trabalhava em empresas. Então eu já trabalhei em RH, já fui recepcionista, já dei aula de inglês, já dei aula de espanhol, já fiz um monte de coisa relacionada a esse mundo corporativo. E pessoalmente para mim foi um desafio muito grande, né? Fazer essa mudança do CLT, aquela coisa que querendo ou não, você já estava ali, estava tudo certinho, VR, tudo separado, tudo organizado, fazer imposto, tudo fácil, né? Você sair desse universo e você ir para o universo de virar sua própria chefe, de começar a empreender, ter que lidar com imposto, enfim, um monte de coisa. Né? E eu acho que para mim foi uma mudança que foi muito satisfatória, né? Eu acho que ter essa liberdade é muito boa quando você começa a empreender. Acho que tem toda esse varal, né, de oportunidades e de possibilidades para você organizar as coisinhas do jeitinho que você quer, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande. Então eu pessoalmente sinto que eu aprendo todos os dias, sendo a minha chefe. Às vezes eu sou uma chefe um pouquinho dura, às vezes eu sou uma chefe mais boazinha, mas aos Uhum. pouquinhos a gente vai organizando as coisas, né? E para mim, eu acho que ter virado uma empreendedora, né? Ter virado a minha própria chefe, ter construído oficina, ter criado a minha empresa, eu acho que contribuiu muito para o meu feminino. Eu acho que eu me sinto uma mulher mais forte agora, né? Querendo ou não, uma mulher com mais autoconhecimento. E eu acho que foi uma das minhas maiores conquistas, né? Com certeza na minha vida, que ainda não é tão grande assim, mas já é uma conquista muito gigante, né? Na minha existência aqui. E Letícia, acho que quando eu teve. queria até, Uhum. até compartilhar com você, assim, é, eu acompanhei um pouquinho dessa sua transição, né? Porque, para quem não sabe, a gente estudou junto, né? Durante um tempo, embora a gente não tenha tido tanta proximidade, assim, na época da faculdade, mas eu acompanhei um pouco da sua trajetória. E, de uma certa forma, a gente está nesse mesmo movimento, né? Eu também estou fazendo essa transição do CLT, né? Que já tem um tempo, inclusive, acho que tem uns 2 anos que eu já estou nessa transição. Trabalhei em empresa também minha vida inteira, e aí desde que eu me tornei psicóloga, porque eu sou jornalista também, né? Então, desde que eu me tornei psicóloga, eu comecei esse movimento para poder ter uma autonomia, né? A gente ter um processo mais voltado para a clínica, um trabalho mais liberal, não necessariamente, né? Tendo uma empresa ou não, mas a gente tendo esse trabalho mais autônomo, né? E é Uhum. um processo difícil, porque você sai de um paradigma em que você obedece ordens, né? Assim, eu tenho um chefe, e você entra num outro paradigma que é o paradigma eu sou a minha empresa, eu, Michele, né? Você, Letícia, eu Uhum. faço o meu nome e eu preciso divulgar isso, eu preciso fazer esse movimento. E eu acho que é interessante você compartilhar um pouquinho como que foi essa sua transição, os desafios que você encontrou no meio do caminho, porque a gente sabe que é muito, né? Então, assim, você sair de um paradigma para o outro, para você fazer o seu próprio negócio, você criar, você inovar, empreender, é um processo bastante desafiador, ainda mais nesse momento que tem pessoas pensando nisso, né? Porque é um momento de transição, de mudanças, e que não é todo mundo que talvez esteja preparado, mas todo mundo pode alcançar isso também. Então, eu queria que você falasse um Uhum. pouquinho sobre essa transição, essas mudanças, os desafios, o que, que a pessoa que está assistindo pode encontrar, né? Porque eu acho que vai ajudar bastante. Claro, com certeza. Olhando agora para trás, parece que foi décadas atrás, né? E nem faz tanto tempo assim, do tanto que parece que você vive, né? Quando você está nessa transição. É uma coisa assim muito bizarra, mas é muito gratificante também, né? Pessoalmente, quando eu decidi tomar essa decisão, eu tive um planejamento, né? Então eu estava trabalhando no banco, estava no RH do banco. E eu tava me formando e falei, olha, cara, é isso. Eu acho que não tem como mais eu continuar nesse mundo corporativo. Eu acho que eu preciso começar a pensar o que que eu posso fazer para migrar um pouquinho mais para focar nessa área da psicologia. E eu que entrei na faculdade falando que eu não ia clinicar, saí da faculdade clinicando. Então, assim, é uma coisa que eu gostei muito de fazer lá nos estágios da faculdade, né? E eu vi como uma possibilidade, só que ao mesmo tempo eu pessoalmente estava muito perdida, né? Porque como eu
saio, né, desse universo de RH que eu tô há anos. E agora, com o diploma na mão, começo a construir esse público, começo organizar isso tudo, né? Eu não tinha noção nenhuma até de, por exemplo, você ser autônomo, o que você precisava fazer em relação a isso, como é que ficavam os impostos. Então, antes de eu tomar essa decisão, eu precisei fazer um planejamento financeiro. Eu acho que esse foi, assim, o primeiro passo para mim. E foi uma diferença muito grande, né? Não sei se acontece com muita gente, mas para mim, pessoalmente, quando eu estava no CLT, como era tudo muito organizado, já caía, vinha assim, o boletim certinho, eu nunca me preocupei com o financeiro, né? Sempre tinha aquela questão, tá bom, que sobrou, sobrou, coloca na poupança. Era uma coisa assim muito jogada, né? E foi um passo muito grande que eu tomei, essa questão do ter essa autonomia financeira, organizar meu financeiro, entender como é que eu poderia fazer isso, as várias planilhas que eu comecei a criar depois disso, para me organizar para fazer essa transição. Então, eu sabia que eu ia precisar de um trabalho flexível nesse começo, além do da clínica, para conseguir bancar a clínica, já que fazer a clínica, o banco não estava dando certo. Eu tinha experiência antes em aula de inglês e espanhol, então foi uma alternativa que eu pensei. Então, como eu ia ser a professora, eu ia ter os meus alunos, eu já tinha um público, né, por conta dessa minha trajetória, então foi mais fácil eu conseguir arranjar um pessoal para dar aula. Ficou flexível, então essa era tipo minha renda de emergência, enquanto eu ia investindo no consultório, né? Tanto que eu comecei com muito mais alunos do que pacientes, e isso, a minha transição começou em maio, né? E, tipo, no final do ano já estava começando a inverter. Então, eu estava com mais pacientes, maio de 2017. Tá. Não, maio de 2018. É que a gente se formou em 2017, isso. Então, acho que é isso, né? Nossa, que passa tão rápido agora, nem não sei. Mas enfim. Então, eu lembro que em maio eu saí do banco e aí no final do ano eu já estava começando a inverter. Então, eu tinha mais pacientes do que alunos. Mas assim, foi um tempo. E outra coisa que eu fiz, além de ter essa organização financeira, essa coisa de emergência, para conseguir clinicar e criar esse negócio com calma, né, com mais flexibilidade, foi o Instagram. O Instagram foi uma plataforma que me ajudou muito, assim, a aprender mais sobre engajamento, como fazer posts, né? Sempre estudar. Eu sempre tive muita facilidade com redes sociais. Eu trabalhei no Google um tempo, né? Na parte do comercial deles. Então eu tinha já uma noção, né, do como que funcionava. Mas é, assim, um trabalho, né, no Instagram, porque você tem que planejar os posts, tem que produzir esse conteúdo, criar o conteúdo, sentar para organizar o que você vai fazer, ter esse engajamento com o público. Então, assim, é um planejamento, né? Então eu sinto que o meu Instagram é praticamente um segundo emprego, porque eu gasto muito tempo da minha semana, né, ali alimentando para conseguir fazer tudo rodar. Então, acho que com certeza, assim, pelo menos para o meu negócio, essa transição foi essencial ter essa questão da organização financeira e criar essa página do Instagram e alimentar ela desde cedo, assim, post todo dia, stories todo dia, conversar com o pessoal todo dia. E no começo eu deixava muito aberta essa questão dos temas, então eu postava o tema que o pessoal sugeria. Né? Até hoje eu faço isso, né? Mas hoje eu também trago alguns conteúdos a mais. Mas antes era assim, deixava muito aberto para o público para realmente ser uma oficina, né? Para a gente crescer junto, já que era uma coisa que eu estava ali desenvolvendo, né? E no final deu super certo. Estou super feliz com o resultado, né? Que está crescendo cada vez mais, mas com certeza foi um pilar assim essencial na minha trajetória de empreendedorismo. E como que foi, assim, você falou que fez todo um planejamento, né? Se você fosse falar de um passo a passo que você foi fazendo e tal, até surgiu a oficina de insights, ou isso já estava nos seus planos, como que foi esse movimento aí, essas ideias, como essas ideias foram surgindo? Acho que é interessante você contar isso. Claro. Primeiro foi o Instagram, né? Eu comecei primeiro com o Instagram quando eu tava no banco, e aí nisso começaram a surgir as ideias. Nisso foi tipo, ok, acho que agora eu posso começar a clinicar. E aí eu comecei a fazer uma reserva de emergência, né? Quando eu tava no banco, essa reserva de emergência no sentido de, ok, eu vou receber minha rescisão, vão ter as coisas certinho, até quando que eu preciso trabalhar, até porque no banco eles têm o PLR, né? Então, até quando que eu preciso trabalhar para conseguir juntar essa reserva e sair daqui tranquila, né? Para começar essa etapa. Então, essa foi a primeira parte dos meus planos, né? Até porque na época eu morava sozinha, eu tinha aluguel, eu tinha conta para pagar. Então, não era uma mudança tranquila, né? Se der tudo errado, está tudo bem. Porque eu tinha minha vida, eu tinha minhas coisas, tinha meus boletos, né? Então, eu fiz esse planejamento financeiro pensando nisso tudo. Então, reserva de emergência em primeiro lugar.
Então, o que eu posso colocar aqui para garantir, assim, pelo menos uns 3 meses, caso as coisas não deem muito certo. E o meu segundo passo foi já buscar esse trabalho, assim, como professora, né? Então, assim, eu era uma professora também autônoma, mas eu já também mandei currículo para pelo menos 2 escolas de inglês, que é flexível, você ganha menos, mas pelo menos tem aquela coisa fixa, né? Porque o aluno Sim. fecha contrato com a escola. Então eu voltei e, nossa, no meu último mês do banco eu tava assim, trabalhando umas 16 horas por dia, porque como eu tava cumprindo o aviso prévio, tava cumprindo o aviso prévio, já dando as aulas, já cuidando da oficina e já com pacientes. Então, assim, eu tava pra cima e pra baixo na cidade. Foi um mês, assim, que eu tava à base de café e muita respiração. Muita meditação, porque eu sabia que era só, assim, essa fase de transição mesmo. Então, no final deu certo, eu consegui sair do banco com essa minha meta de reserva, mas ainda assim, era uma reserva assim, bem mínima, porque, querendo ou não, eu já tinha esse trabalho reserva que me ajudava a, pelo menos, garantir o aluguel, né? Isso eu acho que já calma bastante quando você está se desafiando, né? Você está ali se jogando nesse mundo do empreendedorismo. E aí, a segunda atitude que eu tomei foi começar uma consultoria financeira, né? Então, assim, eu estava dando as aulas e já tinha saído do banco, estava com a rescisão, estava com reserva tudo certinho, mas eu já comecei uma autoconsultoria financeira para organizar a minha vida. Então, ver direitinho como que eu podia fazer, porque acho que o desafio do empreender, para mim, eu acho que no CLT foi receber picado. Não sei se para você é a mesma coisa, mas tipo, no CLT você tinha um dia certinho que você recebia. Sim, sim. Só que quando você trabalha com pessoas, tem gente que às vezes paga um pouquinho atrasado, paga um pouquinho aqui, Uhum. paga metade aqui, É. metade ali. Então a conta movimenta de um jeito doido. Então, como é que você faz para organizar esse dinheiro, né? Aham. Então, ter feito essa consultoria financeira para mim foi sensacional, porque me ensinaram assim, várias táticas, várias coisinhas que eu poderia fazer para me sentir mais segura, né? Porque acho que quando você empreende, você não pode ter medo do seu dinheiro. Não precisa ter medo do É. banco, não precisa ter medo da conta bancária. Você precisa lidar com isso muito bem. Então, depois que eu fiz essa consultoria, né, foi muito maravilhoso para mim, porque eu me senti muito mais empoderada, mais segura e mais tranquila em relação ao meu negócio. E aí, a partir disso, né, nessa época eu ainda era autônoma, eu só abri minha empresa vai fazer um ano agora em agosto. Antes eu era só autônoma, carnê-leão, vamos na fé. E aí, enquanto isso, né, eu estava me organizando. Porque para você abrir uma empresa, né, pelo menos psicólogo, você precisa ver o que compensa, né, em Sim. termos de o quanto está entrando, o quanto está saindo, porque tem uns impostos aí que são um pouquinho altos. Né? Então, eu estava esperando chegar no ponto, acho que isso me ajudou bastante também, né? Pesquisar essas informações, ver o que compensa, né? Manter o autônomo, ser ter um CNPJ, porque você trabalhar para você, você empreender, tem várias opções aí. Tem o MEI, é que no caso, para quem é psicólogo, o MEI não funciona, mas enfim, vale a pena dar essa pesquisada também, né? Não sei. Então, foi realmente um passo a passo que para mim foi essencial, essa questão da autoconsultoria financeira, me sentir mais segura em relação ao dinheiro, me sentir mais segura em relação ao negócio, para a partir disso conseguir se organizar, né? Mas sem reserva de emergência é muito delicado, né? Você se sentir seguro o suficiente para empreender sem esse plano B, né? Não sei se faz sentido para você. Não, com certeza, né? E essa transição que a gente fala, né, de transição de carreira, é um processo delicado mesmo, né? Então, assim, você tem que ficar se dividindo, que nem você falou, se virar nos 1000, né? Nos 30, nos 1000, nos 40, para você poder conseguir ir conciliando até que você possa abrir mão de alguma coisa e ficar só naquilo que você quer, né? Então, é um processo Uhum. de formiguinha, exige planejamento, né? Enfim, é isso, né? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Com essas questões. E Uhum. assim, o que você acha que são os benefícios do empreendedorismo? Seja ele feminino, enfim, no geral, quais são os benefícios do empreendedorismo, na sua visão, na sua opinião? Uhum. Sim, sim. Acho que quando a gente pensa em empreendedorismo, né, e falando assim de uma maneira muito pessoal mesmo, com certeza para mim é a liberdade, né? E a liberdade, ela vem trabalhada de várias maneiras, porque quanto mais liberdade, mais responsabilidade também. Mas eu acho que você ter essa autonomia, essa autossuficiência, do você poder organizar a sua agenda, você poder organizar o como você vai fazer, o que você vai fazer, você tá no controle, né? Não é como se você precisasse
pegar um aval com uma pessoa, se você quisesse sair mais cedo um dia, se você quisesse trabalhar mais num dia e menos no outro, se você quiser encaixar outra coisa. Eu acho que essa flexibilidade, essa liberdade do poder organizar o seu negócio, dar a sua carinha, né, pro negócio do jeitinho que ele é sempre muito positivo. Porque, pelo menos para mim, uma coisa que me desgastava muito era o engessamento que eu sentia nas empresas que eu trabalhava. E o engessamento, assim, por mais que a empresa fosse super para frentex, né, vendesse aquele discurso bem aberto, maravilhoso, ainda assim tinha muito engessamento corporativo. E claro que, assim, vai muito do perfil. Tem gente que prefere desse jeito, mas pro meu perfil, eu me sentia estagnada, eu me sentia meio presa, assim, é como se eu estivesse tentando andar num negócio de areia movediça, assim, sabe? Então, acho que foi uma mudança que, pelo menos para o meu estilo de vida, para o meu estilo de trabalho, né, fez total sentido, né, e até hoje, assim, não me arrependo. É bastante liberdade. Então, assim, você tem que saber trabalhar com você mesmo muito bem, tem que saber organizar a sua agenda, organizar seu tempo, organizar seu dinheiro. Tem que ter essa organização, mas acho que também, no final do dia, para mim, a conta fecha, né? No final do dia, para mim, a liberdade que eu ganho, a autonomia, a autossuficiência que eu ganho, compensa todos os BOs que podem aparecer no meio do caminho. Com certeza. Assim, uma coisa que eu concordo bastante com você com isso, né? Porque, e eu acho que também tem a ver com o perfil, né? Eu, por exemplo, eu me vejo com esse em perfil empreendedor. Sempre me vi. Eu sempre tive dificuldade, assim, preciso me adequar à empresa. Aquela coisa de escravidão, né? Ter que bater cartão. Eu via muito isso, né? Confesso. Então, eu gosto de ter uma certa autonomia. Se não for para ser. Aí é perfil, né? Se não for para ter uma posição um pouquinho mais de autonomia, de liderança dentro da empresa, pelo menos eu ter o meu negócio, né? Então, eu acho que tem esse. Você acha que tem a ver com perfil ou todo mundo é capaz de desenvolver a liderança? O empreendedorismo, que eu vejo muito semelhante com a liderança, né? Mas você acha que todo mundo pode desenvolver um perfil empreendedor, na sua opinião? O que você acha? Eu acho que talvez um pouquinho dos dois. O que eu quero dizer? Para você conseguir empreender e ficar satisfeito, né, com esse empreendedorismo, você tem que ter pelo menos um propósito, né? Que tem que ter alguma coisa que te motive a fazer isso. Que nem até na psicologia mesmo, a gente tem um conceito de aposta, né? O que significa? Para você sair da sua zona de conforto, você está fazendo uma aposta. Você está fazendo essa aposta, a recompensa tem que ser suficientemente boa para você se sentir satisfeito sobre esse esforço que você está fazendo. Né? Então, é como se essa aposta tivesse que dar um retorno. Então, assim, se você tem esse perfil empreendedor, fica mais fácil para você sentir esse retorno vindo quando você está ali empreendendo. Caso você não tenha esse perfil empreendedor, né? Claro que você pode desenvolver algumas características, se for uma coisa que está alinhada com o seu propósito, se for uma coisa que está alinhada com um desejo seu, mas é importante ver o quanto que essa recompensa vai, de fato, ser recompensadora para você. Né? Por isso que eu acho que é um pouquinho dos dois. Dá para você desenvolver um perfil empreendedor? Dá. Mas será que essa recompensa vai ser suficientemente boa, né, no empreendedorismo? Ou será que a sua recompensa está em outro lugar? Então, eu acho que é importante levar isso em consideração, porque é uma questão mais subjetiva mesmo, né? Sim. E cabe um foco no desenvolvimento pessoal, né? Então, se a pessoa tem um autoconhecimento ali, fica mais fácil dela conseguir direcionar melhor o caminho dela, né? Principalmente profissional. Profissional aliado com pessoal. Porque eu acho muito difícil essa ideia que as pessoas costumam falar, principalmente dentro de empresas, essa questão de você separar o pessoal do profissional. Nós somos seres integrais, né? A gente não tem como a gente separar as duas coisas, né? Por isso que é importante a gente fazer o que a gente gosta, né? Então, isso é bem importante. Eu vou entrar numa pergunta que fizeram aqui, e aí eu gostaria que você andasse depois com o empreendedorismo feminino, porque você falou um pouquinho do empreendedorismo, né? Da importância do empreendedorismo, e eu gostaria que depois você emendasse a resposta aqui com a importância ou a diferença do empreendedorismo feminino, tá? Aqui o Vantuir tá falando assim, por coincidência, meu pai, tá? Ele tá falando assim, como vocês entendem esse empreendedorismo, de certa forma, obrigatório em tempo de pandemia? No caso, você, vai, vou direcionar essa pergunta para você.
Claro, não, é uma pergunta mega relevante, né? Acho que Sim, nesse momento de pandemia tem muita gente tendo que virar nos, nos 30 segundos, né? Então, aquela coisa do nunca empreendi, tô tendo que aprender agora. Então, nem sempre fica aquele cenário ideal que eu comentei no começo, aquilo da reserva de emergência, aquilo de você se programar para você fazer essa transição. Tem muita gente que, por falta de opção, tá transitando agora. Né? Então, eu entendo que é um momento muito difícil e é um momento em que o empreendedorismo não está sendo necessariamente uma opção consciente, mas mais uma sim. opção no sentido de uma sobrevivência. Né? Necessidade. Eu acho que nesse sentido, necessidade, né? E talvez exatamente por isso, vale a pena olhar para você e ver como é que está essa questão da recompensa. Por mais que você esteja fazendo isso agora, não necessariamente como uma primeira opção, como que você está se sentindo sobre isso? O que você sente que está no seu controle? Né, para ser feito dentro dessa realidade. Acho que é muito importante você ter esse bate-papo de autoconhecimento de você para entender qual é a fase que você está vivendo, como que está sendo esse Uhum. empreendedorismo e principalmente buscar conhecimento, né? Então, tem muitas pessoas que estão passando por esse momento agora, tem vários grupos de Facebook que estão abertos, né? E é um tema que está super em alta, de pessoas que estão começando a empreender agora, realmente numa segunda opção, né? Realmente nessa coisa mais de emergência. Então, acho que buscar o conhecimento, buscar uma rede com quem você possa se conectar, trocar essas informações e o autoconhecimento de você para você. Porque para você conseguir empreender, você precisa conversar com você mesmo todos os dias. Você precisa Uhum. entender o que você vai fazer, como você vai fazer, o porquê você vai fazer, para sempre você conseguir se organizar. Organizar esse tempo, organizar esse financeiro, enfim, ter um plano. Né? Por mais que a decisão em si não tenha sido planejada, o que você pode planejar em cima disso agora? Não sei se faz sentido. Sim, acho que faz, né? Até Uhum, porque você vai. É aquela ideia que a gente estava comentando antes, né? Você vai ser a sua própria empresa, né? Seja o que for que você vai uhum, fazer. Então, assim, você precisa entender como vai funcionar a sua empresa, pelo menos ter uma ideia, né? Cronograma, exato. ter uma organização, quando que vai entrar o dinheiro, quando que vencem as contas, e aí vai ser um novo começo, né? E aí você saber o que você vai fazer e com qual objetivo, eu acho que é extremamente importante, né? Até para te motivar. Eu acho que é Uhum, bem por aí. Porque acho que a sim, base da sim, exato. motivação, né? Que você trabalhou com RH, eu também trabalhei bem pouco, mas trabalhei. A questão da motivação é isso, é você ter um objetivo e não perder esse objetivo. Isso vai te motivar. Se você não ter objetivo, aquilo vai ficar um trabalho chato, né? Então é Uhum, interessante isso também, né? exato, exatamente. E o E empreendedorismo entra muito nessa. feminino, né? Como que Ah, entra nessa jogada toda? Porque a gente está falando de empreendedorismo, o uhum, foco é no feminino, né? Como que entra? Como que você uhum. observa? Qual que é a diferença, né? A principal diferença do empreendedorismo feminino pro masculino, já que a gente colocou um nome aí, vamos ver como que você visualiza aí. Uhum. Claro, claro. Eu penso no empreendedorismo feminino até por conta de pesquisas e estatísticas que às vezes eu acompanho, né? Por exemplo, Uhum. no próprio site do CRP, né? Eu não lembro agora os números do Brasil, mas aqui em São Paulo eram mais aproximadamente 90 mil psicólogas registradas no CRP, em contrapartida 14 mil psicólogos. Então, assim, é uma discrepância Sim, muito grande e sim. ainda assim, quando você está estudando, você está ali na faculdade, você escuta muito mais referenciais masculinos do que de fato femininos e Uhum. ainda assim o mercado, né, pelas estatísticas, pelo menos do CRP, tem uma taxa feminina muito maior do que masculina. Sim. Né? E até em pesquisas, né, sei lá, tinha uma pesquisa em 2018 que eu tinha lido que falou que em 2018, 51% dos novos negócios, quem estava por trás, quem criou era uma mulher. E ainda assim, né, então assim, 51% é um número muito grande, Com certeza. mas ainda assim você não vê mulheres falando tanto sobre isso hoje, né? Porque quando você pensa no empreendedorismo, ainda vem aquela imagem que precisa ser desconstruída, né? Do homem empreendedor, do coach, aquela coisa do negócio, aquela coisa da motivação, dos objetivos. E falta a gente falar um pouquinho sobre esses 51% dessas mulheres que estão por trás. E acho que é importante falar sobre isso, também falar sobre os desafios, né? Porque nessa mesma pesquisa, né, conversaram com algumas mulheres e tem essa questão do desafio. Tem muita mulher que tem essa dupla jornada, que às vezes tem que também trabalhar em casa, né, fazer as coisas de casa,
tem mulheres que têm, querendo ou não, uma dependência financeira, né, relacionada à parceria, tem mulheres que às vezes têm um pouquinho dessa falta de autoconhecimento, tem insegurança, né, enfim. Então, eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer, principalmente dentro dessa proposta que você falou, né, da sororidade, essa coisa da gente se unir, porque claramente, né, pelo menos nessa área de psicologia, o mercado tem muito mais mulheres do que homens, e ainda assim, quando a gente pensa no empreendedorismo, a imagem é muito mais masculina do que feminina. E além da psicologia, nessa própria pesquisa, 51% feminino. Então, acho que é importante nós mulheres, a gente falar, né, dar nossa voz, abrir esse espaço para a gente se fortalecer e entender quais são os nossos desafios, né? Quebrar um pouquinho com talvez esses vieses, né, um pouco mais inconscientes, com essas ideias até um pouco mais machistas sobre como que funciona o empreendedorismo, sobre como que funciona o mercado, porque até hoje, quando tentam vender empreendedorismo feminino, por exemplo, se é um homem, fala não, porque o homem ele viu uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de investimento. E a mulher sempre puxa um pouquinho mais a não, porque ela tinha um sonho. Então, assim, querendo ou não, o mercado em si ele é machista, né? Porque ele sempre joga a mulher pro lado do emocional. A mulher, ela foi ali super inovadora, é empreendedora, abriu um negócio incrível, mas não, porque ela tinha um sonho. E não, às vezes era só uma oportunidade de mercado, né? Não precisa ter um motivo tão emocional assim por trás disso. Claro que você tá alinhado, você tem um propósito, você ter um engajamento com a coisa que você está fazendo é sim importante, mas não precisa ser tão fantasioso assim, né? Então, quando eu pensei nesse tema, né, trazer essa questão do empreendedorismo feminino, é realmente mostrar esses dados, né, mostrar que tem mulheres empreendendo, que a gente precisa falar sobre isso e quebrar com qualquer tabu que ainda exista, né, em relação a esse machismo dentro do mercado de empreendedorismo. E você acha que o empreendedorismo feminino é mais desafiador do que o masculino, por exemplo? Como que você vê isso? Uhum. Eu acho que aí a gente entra na questão de algumas lutas e espaços de fala, né? Que eu quero dizer. Eu acho muito mais desafiador para a mulher empreender considerando a nossa trajetória histórica. Né? A gente vem de uma sociedade que é extremamente machista, extremamente tem, enfim, vários traços patriarcais, né? Enfim, aquela coisa do não, a mulher por muito tempo teve que ficar em casa, teve que ficar ali cuidando da casa, e agora a mulher está trabalhando, mas ainda tem que cuidar da casa. Então, assim, tem muitos esses papéis sociais envolvidos quando o assunto é empreender. Então, eu acho que acaba sendo mais difícil para o público feminino, né, conseguir empreender, conseguir estar ali de frente, se sentir seguro, se sentir empoderado sobre isso, porque tem muitas barreiras sociais, né? Muitos preconceitos. E eu sinto que quando uma mulher empreende, ela tem que batalhar muito mais para conseguir, talvez uma devolutiva, né, do mundo para a coisa que ela está empreendendo. Não sei se é a melhor palavra, né? Mas eu acredito nisso, né? Eu acho que a mulher ela acaba tendo que se provar mais para conseguir o mesmo espaço de fala que um homem que empreende, por exemplo. Certo. Como que é para você esse processo? Como que foi o começo, né? Você falou um pouquinho da sua transição, mas se você pudesse falar para as mulheres, né? Você enquanto mulher, quais foram os seus desafios enquanto mulher, né? Especificamente, não no processo do empreendedorismo, mas enquanto mulher. Você acha que você teve alguma dificuldade por ser mulher no empreendedorismo ou não? No seu processo de transição de carreira, no seu processo de empreendimentos, né? Como que você vê isso? Como que você visualiza? O que você teve que encarar dentro do seu processo, da sua experiência? Uhum. Eu acho que na minha experiência, claro que na minha experiência foi mais tranquilo, né? Até por uma penca de privilégios que eu consegui ter, mesmo sendo mulher. Então, querendo ou não, eu consegui fazer isso de uma maneira tranquila, financeiramente falando, consegui me organizar bem. Eu venho de uma estrutura em que eu me sentia acolhida, né? Mesmo se fosse dar errado. Então, assim,
sempre tinha, né, esse acolhimento em volta de mim. Mas ainda assim, eu sinto que eu, como mulher, fui muito subestimada, né? Por exemplo, quando eu contei para minha família, quando eu contei para as pessoas que eu ia sair do banco e eu ia começar a empreender. Meu Deus, todo mundo achou que, não, vai voltar para casa dos pais em 3 meses, não vai dar certo, não vai conseguir se organizar. Eu sinto que as pessoas subestimam muito, né, a mulher, principalmente quando o assunto é vida financeira, né? Mas como que você vai fazer para se organizar? E se der errado, né? Porque parece que tem essa coisa do empreender, do financeiro, está muito relacionado com uma fraqueza feminina, né? Como se a mulher não entendesse muito bem disso. Então, pelo menos na minha trajetória, né, eu sempre tive muita certeza do que eu queria fazer, como que eu ia fazer, eu senti que eu consegui me organizar bem, eu tive redes de apoio necessárias, né, que me ajudaram muito nisso, mas eu sinto que a reação das pessoas automática era sempre uma reação assim, meio de choque, de nossa, que coragem, né? Aquela coisa, mas como é que você vai fazer para se organizar? Ou até gente que às vezes você tem um pouquinho mais de intimidade, e eu acho que vai dar errado, acho que não vai dar certo. Então as pessoas parecem que se sentem mais inseguras quando elas veem uma mulher empreendendo, né? Você saindo do CLT para você ir para esse mundo um pouco mais incerto, né? Eu senti, acho que o feminino tem menos apoio nesse primeiro momento. Depois que as pessoas veem que tá correndo, tá tudo certo. Mas nesse momento, assim, de transição, eu pelo menos senti muita falta desse apoio imediato, né? Eu ouvi muitas críticas, assim, muitas críticas, teve visões catastróficas, e é um desafio isso, né? Acho que como mulher, você tem que lidar com isso, porque é um momento que você é delicado para você tá ali transitando, você também está insegura, você também está fazendo as suas coisas, por mais que você tenha esse propósito, esse objetivo, você tem que, além disso, ficar ouvindo essa carga externa, né, das pessoas também inseguras, das pessoas também preocupadas. Então, eu acho que é um peso a mais que a gente acaba tendo, né? Que dica você pode dar para as mulheres que estão escutando e que também passam por isso que você passou, né? Nesse sentido, que posicionamento elas devem ter ou buscar desenvolver se elas têm dificuldade de encarar essas críticas, de encarar esses não vai dar certo, enfim. Qual que é o posicionamento que você acha que essas mulheres devem ter em relação a essas posturas sociais, né? E se elas têm alguma dificuldade, o que elas, na sua visão, né, na sua opinião, o que elas deveriam fazer para desenvolver essa postura? Uhum. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão do empreender, para conseguir lidar com tudo isso, você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa olhar para você, você precisa conseguir se autovalidar, né? E eu acho que é muito importante ter essa questão do empoderamento mesmo, né? Você ter forte a sua ideia, porque tem uma diferença entre você aceitar críticas construtivas, você pensar em possibilidades e você se colocar para baixo por críticas que na verdade não são tão relevantes assim, críticas que na verdade são destrutivas. Né? Então eu acho que para as mulheres, né, que estão vendo aí, que estão tentando se aventurar nessa, com certeza o que eu diria é: consiga se autovalidar, consiga validar a sua voz, a sua vontade, o seu propósito, o seu engajamento. Porque se você está empreendendo, você vai ser sua chefe. E não é como se você precisasse todas as vezes pegar esse aval externo. Você não é obrigada a agradar todo mundo, né? O importante é você se sentir alinhada com o que você quer e você sentir esse retorno dessas pessoas que você está promovendo esse serviço. Né? Então, por mais que as pessoas ao seu redor tenham essas críticas, é importante sempre passar por esse filtro. Essa crítica é construtiva ou é destrutiva? Essa crítica está me ajudando a ver um novo ponto de vista, uma nova possibilidade, está me ajudando a melhorar o meu negócio? Ou é uma crítica da pessoa só projetando alguma insegurança dela mesma em cima de mim? É uma crítica que está me colocando puramente para baixo por um medo da pessoa que está virando um medo meu também. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, nisso, é muito importante você ter esse empoderamento de você para você, saber separar. Isso é meu ou isso é da pessoa? Isso está me ajudando a construir, melhorar o meu negócio, ou está me ajudando, ou na verdade está só piorando, né? Está me ajudando a me colocar para baixo. Então, eu acho que é importante você desenvolver essa escuta com você mesma e com os outros, para você saber filtrar o que é relevante para você e o que não é. Porque no final do dia, aquilo, você vai ser sua chefe, você é o seu negócio, né? Então, acho que é importante você se colocar nessa posição e convencer você mesma de que você merece estar nessa posição. Porque se vier alguém te questionar sobre isso,
você vai filtrar, você não vai tomar como verdade, porque você tá ali, só você sabe o quanto você está trabalhando, quanto de ideias você está colocando, quanto de energia laboral você tá ali, né, nisso, né? Eu pessoalmente, com certeza, trabalho muito mais agora que eu tô por conta, né, que eu tô na minha empresa do que quando eu trabalhava no CLT. Mas ainda assim, eu sinto que é uma coisa muito mais qualitativa, né? Então, as 8 horas que eu ficava ali no CLT pareciam 36. E aqui eu tô, sei lá, às vezes tem dia que eu trabalho 12, 13, parece que eu tô 5 horas trabalhando, né? Então, só você sabe o quanto que você tá ali trabalhando, quanto que você está se dedicando, por mais qualitativo que seja, só você sabe os perrengues que você passa, né? Até você conseguir chegar onde você chegou. E mesmo no começo, que é o momento que você está mais vulnerável, você está mais insegura, você mais não sabe como que as coisas vão acontecer. Então é muito importante você ser a sua vozinha que vai te colocar para cima. Porque pode ser que tenham vozinhas ali fora que vão tentar te colocar para baixo, e você precisa ser essa pessoa para se erguer de novo, né? Eu concordo muito com você, mesmo porque o que eu vejo, pelo menos assim, dentro do meu processo de clínica e tudo mais, é muita insegurança, né? E eu penso que esse universo, tudo isso que a gente está abordando, a gente vai passar pelo tema insegurança feminina, especificamente, né? Porque a mulher sempre foi colocada lá para baixo, ó, você vai ter que cuidar da casa enquanto eu trabalho, eu vou prover, né? Tem todo esse processo machista aí. E não tem como a gente escapar desse processo de insegurança que é muito mais do feminino do que do masculino, né? Principalmente, claro que existem, né? Sempre exceções, os dois lados, enfim. Mas se a gente for ver um panorama mais geral, mais global, a mulher sempre esteve lá embaixo, né? E aí, assim, aproveitando isso que você acabou de falar, eu acho que é interessante a gente estimular as pessoas a buscarem também o autoconhecimento a partir da terapia, psicoterapia, né? E também justamente tudo isso que você buscou aí, né? Vamos lá, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais informação, como você mesma disse, mais empoderadas nós ficamos, né? Então, isso já me dá mais segurança. Então, tá, eu já sei quais os caminhos, quais as possibilidades de acertos e erros. É claro que existem imprevistos, mas assim, eu já sei quais os caminhos que eu vou trilhar, né? Então, isso é extremamente importante para dar uma segurança para a pessoa, principalmente para a mulher, né? E aí a gente tem aqui, né, um comentário. Eu quero ver as mulheres participando aqui também, tá? Só tô vendo uma pessoa que se manifestar. Tem a Ana Carol, que te elogiou, falou que você é show. E aí tem um comentário aqui que é assim, ó, no mercado empresarial, sem dúvida, o principal obstáculo que vejo para uma mulher empreendedora é o preconceito. Eu penso que tem muito isso, né? Além do preconceito que vai estimulando, vai aumentando ainda mais a pressão, principalmente naquelas pessoas que são mais inseguras. Que aí entra tudo isso que a gente estava abordando, né? Eu não sei como que você vê a Uhum. situação, mas eu acho que é bem por aí, né? Uhum. Não, totalmente. Eu acho que esse preconceito, né, também com a mulher empreendedora acontece com a mulher que não está empreendendo e que também está no mercado de trabalho. Porque o mercado empresarial, né, esse mercado corporativo, ele ainda tem muitas barreiras, né, quando a gente pensa nessa questão do machismo. Por exemplo, questão de gravidez, tem muitas vezes mulheres que são demitidas nesse momento de gravidez, né, depois quando volta da licença maternidade. E tem vários comentários, né, machistas, por exemplo, se você vê a taxa de gestoras mulheres, né, em empresas no Brasil, é absurda a diferença. Mulheres negras, né, mulheres pretas, então nem se fala. Então acho que tem ainda, né, essa coisa muito engessada, muito conservadora, extremamente preconceituosa quando a gente pensa no mercado empresarial. Dentro, né, e também para as mulheres que estão empreendendo e oferecendo esse serviço para esse mercado. Então, mulheres no geral, quando o assunto é mercado, quando o assunto é corporativo, essa coisa empresarial, quem está dentro, quem está fora, empreendendo, tentando oferecer um serviço, está constantemente ali exposta, né, a vários preconceitos, vários machismos, vários obstáculos e barreiras, né, e principalmente pode ser uma coisa assim simples como a fala, né, não, porque fulana de tal, você viu, ó, ficou louco, não, fulana de tal não vai servir para liderança, porque, e aí joga algum estereótipo relacionado à mulher, né, então eu acho que é um desafio muito grande, né, para nós mulheres e quando a gente pensa nessa questão do empreendedorismo, mais ainda,
porque eu acho que meio que obrigam você, ou pelo menos querem que você fique nessa posição também, em que você constrói essa casca grossa, né? Então aquilo, não, eu estou empreendendo agora, então eu preciso me provar o meu valor, eu preciso provar para as pessoas que eu sou competente, eu preciso me colocar nesse posicionamento. E eu acho que quando a gente pensa nessa trajetória com a gente mesma, né, nós mulheres, é muito importante também a gente cuidar dessa nossa vulnerabilidade. Porque o mercado, ele é sim muito preconceituoso, ele exige muito da gente, ele faz com que a gente meio que tenha que se provar digna, né? Se provar boa o suficiente para conseguir estar lá. Mas acho que é muito importante você também saber explorar o seu espaço, se ocupar desse espaço e fazer isso de uma maneira em que você esteja lá vulnerável, forte e vulnerável. Não ignorando seus sentimentos, não ignorando suas emoções, não ignorando quem você é, como que você está, enfim, não se transformando numa máquina, né? Porque por mais que exijam isso, eu acho que é muito importante você garantir que você sinta que você pertença, né? Que você está ocupando essa posição, que você merece estar lá, que você, claro, vai provar isso para a pessoa, mas não da maneira que ela espera, não da maneira que ela precisa, porque isso é uma maneira extremamente preconceituosa, né? Então, fazer isso de uma maneira em que você consiga não se anular nesse processo, né? Não meio que exigir muito de você também. É importante ter momentos de pausa, é importante ter momentos de acolhimento. É bom você se dar um abraço também. Eu mesma, semana que vem. Esse ano, desde janeiro, eu não tirei nenhum feriado. Estou trabalhando direto desde janeiro. Juntou a pandemia, eu sinto que eu estou trabalhando muito mais agora, porque como você está online e não tem tanto consultório, é mais fácil, às vezes, de encaixar paciente, mexer agenda. Eu estou trabalhando mais. Eu conversei comigo mesma, falei, cara, não tá dando, eu preciso tirar um tempinho para melhorar o meu negócio, para eu conseguir melhorar a minha escuta, né? Que eu vi que eu já tava começando a ficar cansada, começou a vir aquela exaustão. Então é importante você também olhar para você e ser humana com você, com o seu negócio. E eu resolvi tirar 2 diazinhos da semana que vem de férias, né? Então, assim, quinta e sexta não vou trabalhar. Não é mais um benefício do empreendedorismo, né? Tipo, vou falar com a minha chefe. Ela falou que tudo bem. Mas eu acho que é importante, né, você não esquecer que você é um ser humano. E não se cobrar só porque tem uma pessoa cobrando na base de um preconceito, sabe? É interessante, né? Os meus dias de folga são domingo, mas aí domingo eu tiro para fazer live e segunda. Então, ao invés de sábado, domingo, é domingo e segunda. O resto, tô também que nem você, desse jeito. Feriado não tem folga, tendo no feriado também, a não ser que o paciente vá viajar, enfim, mas nessa pandemia eu acho difícil, mas de qualquer forma eu atendo assim direto. Mas assim, isso que você falou é extremamente importante, ainda mais quando a gente fala de mulher, né? E a gente vê aquela coisa, né? Que não é só uma característica feminina. Homens e mulheres, e muitas mulheres também, justamente por conta da mulher ter aquela facilidade de ser multitarefa muito mais do que o homem, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu encontro com muitos pacientes com essa questão, né? Principalmente síndrome de burnout, trabalho em excesso e tudo mais. E eu acho que é um cuidado também que o feminino precisa ter, né? Porque se a gente for falar em termos de biologia, a gente precisa, homens e mulheres, respeitar o nosso corpo, justamente por conta do estresse, justamente por conta, né, do burnout. Se a gente ultrapassa todos os limites possíveis, a gente vai ter algumas doenças. A própria hipertensão é uma consequência do excesso de estresse. Então, assim, é importantíssimo homens e mulheres se atentarem para isso. Mas eu acho que também o feminino em especial, por conta da biologia, a gente tem uma série de mudanças hormonais todos os meses, né? Então tudo isso afeta quando muitas mulheres têm essa oscilação hormonal por conta da menstruação, né? Isso faz com que a imunidade caia também. Então imagina o estresse acrescido a isso e, enfim, aí fica uma coisa bem absurda, né? Então, eu acho que é interessante, principalmente nesse movimento de empreendedorismo, a gente respeitar o nosso limite, a gente, porque eu tô nessa também, né? Então, respeitar os nossos limites, ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa mente, as nossas emoções e tudo mais, e dar um passo de cada vez, né?
e tirar um tempo realmente pra Uhum. gente. Eu acho que isso é extremamente importante. Homens e mulheres, mas assim, como a gente está lidando com essa temática feminina, em especial a mulher, né? E tem uma coisa também Uhum. que eu não sei se a gente também já pode associar com isso, mas eu vejo a questão de muita confusão em relação a esse tema que a gente está tratando aqui, que de uma certa forma não, a gente está tratando do feminismo em si também, né? Indiretamente a gente está Uhum. tratando desse tema. E uma coisa que eu queria que você começasse a abordar aí, que eu vejo que é um assunto que você também estuda muito, a questão da sexualidade e tudo mais, queria que você falasse um pouquinho, né, desse tema do feminismo em si, né, como que ele perpassa tudo isso que a gente está abordando aqui, a questão do empreendedorismo, e também que me ocorreu aqui na cabeça essa questão, uma associação que eu fiz aqui, né? De, por exemplo, esse excesso de trabalho fazer com que a mulher acabe deixando de lado a feminilidade, essa coisa de, vou ser máquina, vou produzir, 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 e assim, e a diferença, né? Porque tem muita gente que confunde o que é feminismo, é machismo, mas é a mesma coisa, não é? Enfim, a gente sabe que tem uma diferença, feminismo, femismo, e a gente sabe que ser feminista não significa deixar de ser feminina. Então, são umas misturas aqui que me veio na cabeça, mas eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que esse excesso de trabalho faz a mulher se esquecer dela e realmente esquecer da sua essência, né? E eu acho que é importante a gente valorizar a nossa essência, homens e mulheres, mas especificamente voltando para esse tema do feminino. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você visualiza esse processo todo. Uhum. Eu acho que quando a gente pensa no feminismo, né, eu pessoalmente não consigo desassociar o feminismo de nenhuma esfera da minha vida, né, principalmente Uhum, como mulher, porque tem muita fake news, né, em relação a esse assunto, mas acho que sim. toda mulher é feminista, né, mesmo que não saiba, né, aquele segredo de, olha, não sei se eu te falo, mas eu acho que você é feminista, porque Ou basicamente deveria, você é né? feminista, você é o quê? Ou Você deveria defender ser. os direitos da mulher, né? Você defender o seu direito de existência, o seu direito de igualdade e principalmente admitir de que existem sim desigualdades. Porque tem muita mulher que prega muito, não, eu quero igualdade para homens e mulheres. Então, o mesmo tratamento aqui, o mesmo tratamento aqui. Eu não sou feminista, porque a feminista não. Mas eu acho que é importante, a partir do momento que você se vê como mulher, enxergar as discrepâncias e o caminho que ainda falta para essa igualdade acontecer. Porque pode ser que na sua esfera você sinta menos isso, mas não quer dizer que as outras mulheres na sociedade, ainda mais com a desigualdade social que a gente tem, não sintam isso, né, dessa mesma maneira, né? Pode ser que elas estejam sentindo na ponta de uma maneira muito maior do que você está sentindo na sua bolha. Então, acho que quando a gente pensa no feminismo, né, é muito importante você admitir de que, sim, você defende a igualdade, você defende o direito da mulher, mas que existem discrepâncias, existe um abismo, né, para conseguir chegar lá nesse momento bonito que todo mundo defende. Então, acho que ser feminista é exatamente isso, né? E quando a gente pensa nessa questão do empreendedorismo feminino, é você também saber reconhecer o que é responsabilidade sua e o que não é. Porque tem muita mulher que às vezes se culpa por um discurso que às vezes é machista. Tem muita mulher que absorve para si mesma, né, com uma autocrítica, uma coisa que está repercutindo, que é muito mais um viés inconsciente, é muito mais um machismo estrutural do que uma coisa que realmente deveria estar fazendo sentido para ela e deveria estar meio que desconstruindo ou desanimando essa autoestima, né? Então, acho que quando a gente pensa nesse assunto de feminismo, é importante trazer esses pontos. E quando a gente pensa nessa questão do feminino, eu acho que é a questão do equilíbrio, né? Porque, por exemplo, se você entra na teoria do Jung, ele defende que todo mundo tem um lado feminino e todo mundo tem um lado masculino, tanto homens quanto mulheres. E o Uhum. lado feminino, né, esse lado feminino que habita em todos nós, o que ele significa? O feminino para o Jung é você estar em contato com o seu corpo, estar em contato com as coisas que são representadas pela Terra. Então, o seu corpo, as suas emoções, o seu ritmo, quais são as tensões que estão aí acumulando. Então, é basicamente você não se anular. Então, acho que esse feminino, né, pelo menos nessa perspectiva, é muito mais uma questão de autoconhecimento, autorreconhecimento, não se anular, do que de fato cumprir com essa pressão estética, cumprir com a Sim. expectativa que a sociedade cria
produto de várias coisas, né, de vários séculos e que fica repetindo, não para questionar, não para pensar o porquê que está cobrando isso. Né? Então, acho que mulheres empreendedoras, elas têm que se atentar a essa faceta. Como é que está o meu equilíbrio? Né? Será que eu estou honrando esse meu lado feminino também? Como é que está a minha relação com o meu corpo? Como é que está o meu autoconhecimento? Será que eu estou conseguindo acolher as minhas emoções? Será que eu estou conseguindo estabelecer limites? Será que eu estou conseguindo dizer não? Será que eu estou me dando pausas o suficiente? Né? É aquilo de você olhar para dentro. Enquanto isso, o lado masculino já é esse lado mais executivo. Né? Então, quando você está empreendendo, você está ali em contato com o lado masculino o tempo todo. Mas, exato, mas é importante você também ter esse contato com esse lado feminino. E isso, assim, qualquer empreendedor, porque esses lados habitam em todos nós. Né? E acho que quando a gente pensa na mulher, o feminino ele acaba sendo mais especial, porque nós mulheres somos cíclicas. Biologicamente, fisiologicamente, nós somos cíclicas, é tipo a lua. Então, assim, o nosso corpo segue uma coisa cíclica. Tem uma semana que a gente está produzindo mais X hormônio, tem outra semana que a gente está produzindo mais Y hormônio, tem uma semana que é uma descarga hormonal. Então, assim, tem muita coisa cíclica acontecendo aqui dentro da gente. É importante saber olhar para esse ritmo e aceitar que você é uma variável. Você não precisa ser uma constante, porque o seu próprio corpo é uma variável. Tem dia do mês que você vai estar assim, tem dia do mês que você vai estar assim. E é importante não se cobrar por causa disso, porque você vai estar dando o seu melhor. É importante você saber respeitar essas variáveis que acontecem de dentro para fora e não se cobrar quando vier uma constante de fora para dentro. Será que você consegue atender essa constante? Como que você faz para encontrar uma constância dentro da sua variável? Essa pergunta que você precisa também. fazer. Com certeza. Bom, para a gente já encerrando, né? Porque a gente já está quase dando uma hora aí. Passa muito rápido. Passou, e a gente tem muito assunto, né? E aí aqui a Carol falou, né? Eu acho que comentou aquele assunto anterior que a gente tinha falado de trabalhar e tal. Aí ela falou aqui que é preciso sempre, preciso saber dar pausa. Ela comentou. E o Felipe, que bom, que papo bom, aprendendo muito. Ele agradecendo aqui. Mas assim, para a gente finalizar, bom, eu queria convidar todos vocês que acompanharam essa live a seguir a Letícia na Oficina de Insights. Ela já deu uma introdução isso no começo, que foi o processo de transição que ela fez, né? E começou pelo Insta. Eu achei muito criativo, muito inteligente essa transição que ela fez, né? Utilizando os conhecimentos que você já tinha, né? Trabalhando no Google e tudo mais. Então, acho isso muito, muito legal. E é uma dica interessante para as pessoas que querem fazer também esse processo, né? Para divulgar o trabalho, enfim. Investir no marketing digital. Então, quem quiser pode seguir a Letícia. Quem não está me seguindo também, que veio por ela também, começa a me seguir aí. Deixa eu falar. Segue a mim. E aí, gente, é isso. A gente já tá. Ó, falta 1 minuto, quase 1 minuto para finalizar. Letícia, O Instagram você quer falar corta a alguma gente geral aqui. para a gente encerrar? Claro, não, só queria agradecer, né? Foi muito bom ter esse espaço, compartilhar aqui com você, né? Que nem eu falei, eu gosto de live que é bem dinâmica, né? Muito legal você trazer suas perguntas. Então, só queria agradecer por você estar tá dando esse espaço, né? Tá tendo essa iniciativa para tratar temas que são tão importantes, né? Não só para esse público feminino, mas para qualquer pessoa que estiver buscando esse conhecimento. Então, foi um prazer, né? Estar aqui hoje compartilhando um pouquinho desse meu conhecimento, desse meu autoconhecimento, e espero que ajude, inspire, né, as pessoas a fazerem o mesmo com elas. Isso aí. Obrigada, Letícia, e eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Tá bom? Claro, com certeza. Tchau, Beijo gente. pra você, viu? Ótimo domingo aí. Boa semana pra todo mundo. Para você também, para vocês também. Só uma coisa, a Carol tá falando aqui, ó, dá tempo. Obrigado. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Letícia. Minha paciente linda, tá acompanhando. Carol, né? Aí a Aline tá dando tchauzinho, o resto tá todo mundo complementando. 45 segundos. Tchau, gente. Até a próxima. Até Tá, semana que vem, pessoal. 8 horas. Beijo.